Bem-vindos a este mergulho profundo. Hoje vamos examinar uma análise teológica e exegética bem detalhada sobre a origem, o significado e a relevância do sábado. Olá. Sim, uma análise que busca conectar os pontos desde o Gênesis. Exato. Nossa missão é extrair as ideias centrais dessa leitura, né? Percorrer a trajetória do sábado. Criação, Antigo e Novo Testamentos, até o significado teológico geral. Um caminho bem interessante. Vamos começar pela base, então. A Semana da Criação. O que a análise considera, assim, fundamental sobre essa origem? Olha, o interessante, segundo a fonte, é que o sábado surge antes mesmo da entrada do pecado. E três ações divinas o definem logo de cara. Quais seriam? Primeiro, Deus cessou a obra criativa. O verbo hebraico é shabat, que indica conclusão. Não que ele estava cansado, né? Certo, faz sentido. Depois, Deus abençoou o sétimo dia, declarando-o especial. E, por fim, Deus o santificou, ou seja, separou para um propósito sagrado. E a análise também menciona algo sobre os dias da criação serem literais. Sim, ela argumenta que a descrição com yom, dia, número, e a expressão tarde e manhã aponta para dias de 24 horas. Assim, o sábado nasceria como um memorial literal e perpétuo da criação. Entendi. E essa ideia de um dia separado, ela já existia de alguma forma antes da lei no Sinai? A análise aponta que sim, através do episódio do maná, lá no deserto. Ah, o pão do céu. Isso, Deus mandava a porção dobrada na sexta-feira. Sabe por que no sétimo dia não cairia? Era uma instrução prática, ensinando sobre a santidade do dia e a necessidade de preparo. Uma lição bem concreta, né? Aí chegamos ao Decálogo, o famoso mandamento lembra-te, Zahor. Exato. E a análise ressalta que esse lembra-te sugere algo que já era conhecido, não uma novidade total. O mandamento diz o sábado do Senhor teu Deus, indicando que pertence a Deus. Uhum. E tem um ponto curioso que a análise levanta. Ele funcionaria como um selo da lei. Contém o nome Senhor, o título Deus Criador e a jurisdição céus e terras. Interessante essa leitura. E Deuteronômio ainda adiciona outra camada, não certo? Sim, Deuteronômio 5 liga o sábado também à libertação do Egito. Então vira também um memorial da redenção, não só da criação. Então, já no Antigo Testamento ele tem múltiplos significados, mas a análise faz distinção entre tipos de sábados. Isso me pareceu um ponto-chave. Crucial, segundo a fonte. Ela diferencia bem o sábado semanal, esse do Decálogo, que é visto como moral perpétuo. O sétimo dia. Isso. Dos 7 sábados cerimoniais anuais, aqueles ligados às festas, tipo Páscoa, tabernáculos. Ah, sim. Esses são descritos na análise como sombras das coisas futuras, apontando para Cristo, ligados aos rituais do santuário. E que, por isso, teriam sido cumpridos e, digamos, abolidos na cruz. Entender essa diferença é fundamental para a discussão no Novo Testamento. Com certeza. E falando nisso, Jesus e o sábado. Aqui a coisa esquenta, né? Ele foi muito acusado de desrespeitar o sábado. A análise diz que ele aboliu ou redefiniu. A perspectiva apresentada é que ele não aboliu, mas sim restaurou o propósito original. Ele se declara Senhor do sábado, Kuriostou Sabatô. Afirmando autoridade sobre o dia. Exatamente, como criador do sábado. As curas que ele fazia aos sábados, para essa análise, mostravam que o dia foi feito por causa do homem, para o bem, para o alívio. E não para ser um peso de regras humanas, legalistas. Ele estava, corrigindo as distorções. Limpando a tradição que obscureceu o propósito. E os apóstolos, depois? Como a análise vê as ações deles, principalmente Paulo? Porque tem aquelas passagens que parecem críticas à guarda de dias. Então, a fonte argumenta que os apóstolos, e Paulo incluído, continuaram guardando o sábado semanal. Usavam o dia para pregar nas sinagogas, por exemplo. Era um ponto de contato. Sim. E quando Paulo critica a guarda de dias, meses, tempos e anos lá em Gálatas, ou sábados em Colossenses, a interpretação dada é que ele está falando dos sábados cerimoniais, aquelas sombras, e do legalismo associado a eles, não do mandamento do decálogo em si. Entendi a distinção. Isso nos leva a Hebreus 4.9, com aquele termo sabatismos.
O que a análise diz sobre isso? Sabatismos é traduzido como descanso sabático. O texto afirma que resta um descanso sabático para o povo de Deus. A análise conecta isso não só ao descanso espiritual que encontramos em Cristo, né? Esse descanso presente e, ao mesmo tempo, uma antecipação do descanso eterno lá no futuro. A fonte até liga o dia do Senhor, Curiaqué e Êmera, de Apocalipse 1:10, ao sábado, pela lógica de Jesus ser o Senhor do sábado. Faz sentido a conexão. Então, juntando todas essas peças, qual é o quadro geral, a visão teológica que a análise constrói sobre o sábado? Olha, ele emerge como algo bem multifacetado, profundo mesmo. É apresentado como um memorial da criação, lembrando quem é o Criador, um símbolo de redenção, celebrando a libertação que Deus oferece, um sinal de santificação, apontando para o poder de Deus que nos transforma. Quanta coisa! E tem mais, um sinal de lealdade a Deus, uma oportunidade de comunhão com Deus e com a comunidade de fé, um tempo para descanso físico e espiritual real. E, finalmente, um antegosto do reino eterno. Ele meio que amarra tudo: criação, redenção, santificação. Uau! E a observância que a análise coloca do pôr-do-sol de sexta ao pôr-do-sol de sábado é vista como uma celebração contínua de todos esses atos de Deus. É uma visão realmente abrangente que costura Gênesis ao Apocalipse usando o sábado como fio condutor. Sim, a ênfase da análise é muito na continuidade, no aprofundamento do significado através da história bíblica, e não numa anulação ou substituição. Para a gente fechar, então, um ponto para reflexão que a própria análise levanta. Ela cita profecias, né? Apocalipse 14, chamando para adorar o Criador, o que ecoa o mandamento, e Isaías 66, falando da observância na nova terra, na eternidade. Sim, projeções futuras. Então, se o sábado é apresentado como esse elo tão forte entre o passado da criação e da redenção e o futuro da eternidade, o que a prática ou a não prática dele hoje poderia, talvez, indicar sobre a conexão de uma pessoa com esses grandes atos de Deus ao longo da história? Fica aí a pergunta.